Bom, o capitão inicia comigo mil ao lado do corpo do Toji, mas quando viu o rosto tinha mudado e disse que ele teve sorte do próprio ter acabado com tudo e se perguntou o que foi tudo aquilo e se lembrou das palavras do Naobito e do Toji. Então o mesmo sentiu uma dor em seu lombar e disse que era para ele esquecer do que tinha acontecido. Ele tinha que chegar até a Shoko, mas não, ele deveria ver se a Maki e os outros estavam bem. E caminhando pela rua, o mesmo foi acertado por trás pelo Haruta. O mesmo disse que era disso que ele estava falando. Ele combinava bem com esse tipo de coisa. Então às 11h01, em frente ao córrego de Shibuya, Panda perguntou ao Kusakabe se eles já não tinham verificado os prédios o suficiente e disse que eles ainda estavam na cortina, mas graças ao Toji e Numaki, os civis estavam em um lugar seguro. Assim eles poderiam achar mais rápido o Satoru Gojo e perguntou aonde que ficava a linha B5F Fukutoshin, já que o Inumaki tinha confirmado o selamento do Satoru Gojo. O Kusakabe disse que o Gojo não era a única pessoa que importava e perguntou se ele sabia disso, já que poderia ter alguém escondido em algum canto, por exemplo, uma jovem estudante. Ela poderia ser encontrada não por eles, assim eles seriam cúmplices de uma ruína de um futuro brilhante. Então assim o Panda disse que ele tinha razão. O Kusakabe disse que se ele tinha entendido, era para ele voltar e procurar, não era para ele deixar nada para trás. O Kusakabe disse em seu pensamento que ele estava ficando sem desculpas, e isso era ruim. E em seu pensamento mesmo disse que ele não poderia descer no B5F. Sendo assim, ele ganharia mais tempo, já que ele não queria morrer, pois quando menos pessoas estiverem por perto, melhor seria para o olfato do Panda. Mas ele, o Panda, poderia ir para a estação Fukutoshin sozinho. Sendo assim, ele teria que evitar isso, pois ele não queria ficar sozinho em Shibuya. E mesmo que o Panda fosse um panda, ele era mais humano do que ele. Mas por ser um panda, ele não tinha um senso de direção em Shibuya e que ele não tinha percebido que a linha Fukutoshin estava literalmente à esquerda, se ele fosse no nível do solo. Sendo assim, ele tinha que ganhar tempo fingindo que ele estava perdido, depois de entrar na estação pela entrada Shiminami. Afinal, lá estava o grupo que tinha selado o Gojo e se perguntou o que era aquela energia amaldiçoada enorme que parecia e desaparecia. Então o mesmo não se importou. Então eles perceberam uma presença e acima deles estavam duas silhuetas. As mesmas perguntaram a eles se eles eram feiticeiros da escola Jujutsu e se revelaram. Eram a Manami Suda e o Toshihisa Negi. O mesmo disse para eles desistirem, pois ele não queria matar os feiticeiros. Então tenso, o Kusakabe cochichou para o Panda e disse que tinha mais 3 atrás deles e que poderiam ter mais escondidos. Após isso, o mesmo disse a eles que ele não queria morrer, mas ele não poderia só falar isso e pediu para eles contarem a história deles e que eles teriam todo o tempo para isso. Negi disse que eles herdaram a vontade do gueto. Manami disse que já que eles eram da escola Jujutsu, ela não precisava dizer mais nada. Então temos um flashback. Nanako disse que eles poderiam pegar o corpo do gueto de volta. Toshihisa Negi disse que não, pois eles não sabiam os objetivos do impostor e nem a identidade dele. E se o Gojo estava incapacitado e o mundo entrar em caos, os não feiticeiros iriam sofrer, pois só os fortes iriam sobreviver. Os não feiticeiros seriam eliminados e os feiticeiros aumentariam e as maldições iriam desaparecer e que por hora eles estavam ajudando pelo mundo que o gueto tinha visionado. Assim o corpo dele não era da conta deles. Isso que significava herdar a vontade dele. Então Nanako ficou pistola e disse que elas não deixariam o corpo do gueto ser usado como um zumbi. Sendo assim, a história do mestre Geto chegou ao fim. Ela não mancharia o legado dele.
Então Manami disse para Nanako agir como uma adulta. Então a mesma ficou puta e se preparou para atacá-la. Então Larue entrou no meio e gritou e disse para as duas pararem, pois Geto não iria gostar de ver elas brigando. Mas nenhuma delas estava errada. Sendo assim, elas iriam seguir caminhos diferentes e fazer o que acharem melhor. Manami perguntou o que ele iria fazer. O mesmo disse que não ia com nenhuma das duas, pois assim como Miguel, ele só queria ajudar o Geto a se tornar o rei. E disse para nunca se esquecerem que eles eram uma família e que o dia iria chegar quando eles dividirem o pão novamente. Após isso, voltando para o presente, Toshihisa perguntou se eles iriam se render. Manami disse que não gostava de homens indecisos. Kusakabe ficou contrariado, pois a história já tinha acabado, mas ele tinha gostado da ideia de lutarem, pois ele poderia enrolar ali e evitar as lutas contra as maldições de nível especial. Então o mesmo pegou sua espada e se ajoelhou, e disse novo estilo de sombra, rendimento da espada da lua noturna. O Toshihisa perguntou se aquela era a resposta dele. Então, prestes a iniciar um combate, uma enorme explosão aconteceu atrás do Toshihisa. Vários prédios foram destruídos, todos eles ficaram espantados, e de lá saíram o Sukuna e o Jugo. O Sukuna perguntou se era tudo que o Jugo tinha. Jugo estava inconsciente.